Bom dia, irmãs! É uma alegria darmos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós veremos mais uma resposta que John Piper apresenta para a questão: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Hoje é a nossa penúltima aula nesse tema, coronavírus e Cristo. Se Deus quiser, na próxima semana nós encerraremos o tema, será a nossa última aula, e no dia 23 pretendemos fazer a nossa IBD ao vivo. E gostaríamos que todas as irmãs pudessem participar e compartilhar aquilo que aprenderam. E no dia 30, como vocês sabem, nós teremos aí um concurso com todas as salas. Então participarão os homens, os jovens e a nossa sala, a sala das senhoras. E nós queremos que as irmãs participem, estudem e vamos ver se nós saímos aí vencedoras nesse concurso. Muito bem, irmãs, sobre a nossa lição. Durante a semana, nós perguntamos no grupo, o que significa para você ser luz do mundo conforme disse Jesus? E pedimos que fossem dados exemplos de como ser luz do mundo na sua vida diária. Algumas irmãs colocaram lá suas respostas, foram muito boas e eu agradeço a participação de todas vocês. Mas alguém pode pensar, o que tem a ver ser luz do mundo com o que Deus está fazendo através do coronavírus? Para entender essa relação, vejamos o que disse Jesus no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você deve ter já percebido que a luz é uma figura muito importante nas Escrituras. Só para citar alguns exemplos, veja você. 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz. O livro de Isaías, o profeta Isaías, em alguns textos, ele nos mostra que a missão de Israel era ser luz para os gentios. O salmista fala que a tua palavra é luz para o meu caminho. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta, em alguns textos, a andar como filhos da luz. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E ele convoca os seus seguidores a serem aquilo que ele mesmo é. Veja, o mundo jaz em trevas. O que isso significa? Que os incrédulos, eles estão cegos a respeito de Deus. O apóstolo Paulo disse, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Assim como a função da luz é dissipar a escuridão, iluminando tudo ao redor, nós, como luz de Deus neste mundo, nós temos a função de iluminar o caminho, que é Cristo, para aqueles que estão em trevas, para que possam encontrar a salvação que só Cristo pode oferecer para suas almas. Como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho, porque somente o Evangelho pode dissipar realmente, pode dar vista aos cegos. Foi assim conosco. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios e a nós. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Portanto, o Evangelho de Cristo ele tem o poder de tirar os incrédulos das trevas e transportá-los para o reino da luz. Mas aqui nesse texto, quando Jesus diz, brilhe também a vossa luz diante dos outros, na verdade, ele estava falando do nosso testemunho de vida, que as pessoas devem ver em nós e que deve glorificar a Deus. Ser luz, portanto, é viver de modo digno do Senhor. É o nosso testemunho vivencial. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja a ênfase, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, é o testemunho do cristão. E quando Jesus ele disse, brilhe a vossa luz diante dos outros, nesse mesmo texto de Mateus capítulo 5, alguns versículos antes, ele disse, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem,
Veja, esse é um contexto de perigo. Ele disse, então quando os insultarem e perseguirem, pois alegrem-se, pois, e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. E em seguida a essas palavras ele diz, vós sois a luz do mundo. E mais adiante esse texto que estamos vendo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, o nosso testemunho de vida, ele deve se sobressair, e as boas obras, elas devem ser vistas, mesmo em contexto de perigo. Os não crentes, eles também fazem boas obras, você pode pensar. Sim. Veja, com essa pandemia, por exemplo, nós temos visto grandes empresas e empresários fazendo muitas doações em dinheiro, em troca, claro, de que seus nomes, né, eles depois se sobressaiam aí em neon, né, para a glória deles mesmos. E, logicamente, para conseguirem mais à frente algum retorno. Mas amém que eles doaram, que estão doando, porque Deus, ele usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos. Porém, nem sempre as pessoas dão glória a Deus por causa dessas obras, dessas boas obras feitas neste mundo. Já as ações de amor realizadas pelos discípulos de Jesus, a despeito do perigo, sem nenhuma chance de serem recompensados aqui na terra, essas fazem a diferença, porque elas ressaltam que são ações sustentadas pela esperança que há em Deus. Momentos como esse em que vivemos são excelentes oportunidades para fazermos boas obras, para fazermos o bem, porque as recompensas, elas virão de Deus e não daqui. O apóstolo Pedro, ele captou muito bem esse ensino de Jesus sobre as boas obras em meio a situações de perigo. Ele diz, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Em outras palavras, você está sofrendo? Continue fazendo bem. Pratique boas obras. Aí está, então, a relação entre ser luz neste mundo e o que Deus está fazendo através do coronavírus. É que neste momento em que todos estamos em perigo e há muito sofrimento, nós temos a oportunidade de fazer o bem às outras pessoas. Veja, com essa pandemia, muitos ficaram desempregados, empresas deixaram de faturar, contratos foram desfeitos, alguns estão sofrendo de depressão e há muitos enfermos. E nós cristãos, nós também estamos sendo atingidos por tudo isso. Mas nós não podemos deixar que essas adversidades nos tirem o privilégio de realizar boas obras para a glória de Deus. John Piper nos apresenta justamente essa resposta. Ele diz, o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Leia novamente comigo essa frase. O coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Talvez você pergunte, o que é autocomiseração? Autocomiseração é o sentimento de compaixão de si mesmo, é a autopiedade, é ter pena de si mesmo. A pessoa ela se coloca sempre na condição de vítima da situação ou das pessoas e se vê como um sofredor que carece do cuidado e atenção daqueles que estão ao seu redor. E é um pecado a ser mortificado como todos os outros. A autocomiseração pode assumir várias formas. Você deve se lembrar de Elias, depois que ele fugiu de Jezabel e foi restaurado da sua depressão. Quando Deus o chamou, ele disse, Senhor, mataram todos os teus profetas, eu fiquei só e querem me matar. Ou seja, tadinho de mim, né? Você já passou por momentos assim? Bem-vindo ao clube. Na autocomiseração, o foco é a própria pessoa e essa é uma tendência da natureza humana. Mas Deus quer que os seus filhos se sobressaiam neste mundo, não para que sejam vistos, mas para que Cristo seja visto neles e Ele seja glorificado. Eu louvo a Deus pelos irmãos da nossa igreja, porque mesmo em meio a essas consequências da pandemia, continuam ativos em fazer o bem.
Os nossos missionários, eles não deixaram de receber as ofertas, os irmãos que estão em necessidade têm recebido auxílio em suas dificuldades, as crianças lá do Tanai continuam sendo abençoadas com as cestas, dos doces, outros receberam e continuam recebendo apoio em suas tristezas. Os irmãos têm se sentido confortados pelas palavras de consolo dos irmãos. Então, a pandemia e o distanciamento social, o fato de nós não podermos estar reunidos, não tem impedido que os irmãos continuem ativos em fazer o bem. E esse é realmente o propósito que Deus tem para nós. Isso é bênção, continuamos a fazer o bem como igreja, independentemente do que tem acontecido ao nosso redor. Mas certamente aí onde você está, alguém pode estar também precisando de você. Então, aproveite a oportunidade, seja útil, faça o bem. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que essas boas obras, elas são destinadas a cristãos e a não cristãos. Veja o que ele diz. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso está em Gálatas 6:10. Em 1 Tessalonicenses 5:15 ele diz: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Veja, essa é a relação entre o coronavírus e sermos luz neste mundo para a glória de Deus. Lembra de 1 Coríntios 10:31, o que diz o texto? Vou dar um tempinho aqui para ver se você se lembra. Se você come, ou bebe, ou faz outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10:31. É como já dissemos em outras aulas, cada um de nós, cada um deve se examinar e procurar entender que lições Deus está ensinando nesse momento tão atípico que estamos vivendo. Só você pode responder essa pergunta. O que Deus está me ensinando através de toda essa situação? Para você que não é salva, saiba que o coronavírus não é nada comparado ao juízo de Deus que virá. Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Morte, nessa palavra de Deus, é muito mais do que deixar de viver. É a condenação eterna pelos pecados, é a separação eterna de Deus em trevas e sofrimento inexplicável. Mas o próprio Deus veio ao mundo em Jesus para resgatar as pessoas do seu próprio julgamento justo. Você precisa crer nele, clamar por sua salvação e segui-lo. E para você que já foi salva, nós não fazemos o bem para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Conforme diz John Piper, por meio do coronavírus, Deus está criando boas obras em meio a todo esse perigo para que nós possamos tirar o foco de nós mesmos e fazer o bem a quem necessita. As boas obras do povo de Deus incluem também orações pela cura daqueles que estão enfermos, para que Deus retenha a sua mão, reverta a pandemia, providencie a cura, entre tantas outras coisas que podemos fazer além das nossas orações, para a glória de Deus. Você não vai certamente receber recompensas aqui, mas elas estarão reservadas para você nos céus. John Piper diz: Deus tem sua obra a fazer, muito disso em secreto. Nós temos a nossa. Se confiarmos nele e obedecermos à sua palavra, ele fará com que a sua soberania e o nosso serviço cumpram os seus sábios e bons propósitos. Vamos orar? Pai Santo, obrigada pela maravilhosa salvação em Cristo. Ajuda-nos a sermos instrumentos do Senhor no cumprimento dos teus propósitos nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, desejo a vocês um excelente domingo. Que o Senhor as abençoe.